igreja. Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sou da nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema nessa noite, irmãos, o Senhor me deu um título para falar aos irmãos. Eu queria que você dissesse para o irmão que está do seu lado: é preciso renunciar. É preciso renunciar. O Tiago ele tem tudo a ver com a mensagem. E vamos crer que o Senhor possa falar nessa noite aqui com cada um, no coração de cada um. Amém. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que fechassem seus olhos para a gente falar com o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, louvado, agradecido seja o teu santo nome, Deus. Meu Deus, nesta noite, Pai, nós te pedimos, meu Deus, mais da tua graça, da tua misericórdia, da tua unção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, ministro, Pai, ministra a unção do Senhor, Pai. Que nesta noite, Deus, haja libertação, haja cura, meu Deus, mas principalmente salvação, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor possa falar, meu Pai, em cada coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu ministro a unção do Senhor sobre cada vida aqui, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, as pessoas que estão aqui, Deus, não venha sair da mesma forma que entrou, Pai. Em nome de Jesus, Deus, aqueles que ficaram tristes, Deus, venha sair alegre, meu Pai. Venha sair, meu Deus, com a vida, meu Pai, com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que a tua palavra, meu Deus, possa entrar em cada coração, possa falar com cada um, Deus. Aqui, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus, Jesus. Não é bom resolver. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Aí atrás está dando para escutar? Está dando para escutar? Amém? Amém? Irmão, como eu disse, o tema nessa noite é sobre renúncia. E falar sobre renúncia, né, nos dias de hoje é muito difícil. Pois hoje em dia, a renúncia, o arrependimento genuíno de Deus tem sido muito difícil de se realizar na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida das pessoas lá fora. E como a gente vai ver agora no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. Todo mundo achou? Amém? Versículo 24, a palavra do Senhor nos diz: então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Irmãos, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente costuma se apegar a coisas. A gente se apega a coisas que nos atrapalham na vida cristã, como o Tiago que é representado. Muitas dessas coisas talvez não sejam pecado, a gente está na nossa vida. Só que são distrações que nos impedem de estar mais próximos de Deus. Como o Tiago representado, Jesus queria ter comunhão com a pessoa, só que a pessoa, da mente representada, estava muito ocupada com seus afazeres. E hoje, no mundo lá fora, as pessoas têm criado uma barreira muito grande em relação à igreja, em relação à igreja do Senhor, em relação aos cristãos, verdadeiramente dizendo assim. As pessoas têm se importado mais com o ter do que ser. As pessoas têm se preocupado em ter uma boa vida financeira, ter uma boa produção, ter um carro, ter uma boa casa. As pessoas só procuram o ter e não ser. Realmente, isso são coisas boas. São coisas boas. O Senhor abençoa, né, cada cristão. O Senhor tem dado esse direito a cada um de ser abençoado. Só que o problema de tudo, irmãos, é que isso tem se tornado o foco de muitos cristãos. Essas coisas que lá fora, essas coisas terrenas, têm se tornado o foco de muitos cristãos. A palavra do Senhor nos diz que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o maior mandamento dos nossos dias. A Bíblia deixa claro a importância do amor para nós. Nos capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios, os irmãos devem conhecer, deixa claro a importância do amor. No capítulo 12 de 1 Coríntios, deixa claro que sem amor não adianta a gente
falar em línguas, não adianta a gente profetizar, não adianta a gente exercer os dons do Espírito Santo se não tiver amor. Pois a palavra fala que sem amor, nada disso vale a pena. Então, mas em contrapartida, a Bíblia também nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu não preciso nem entrar nesse foco para dizer que hoje em dia o amor de muitos tem se esfriado. Não só no mundo lá fora, mas dentro da igreja do Senhor também. A gente vê hoje muitos jovens, muitas pessoas que têm se desviado, têm se afastado dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que muitos se apostatarão da fé. Hoje a gente vê isso, pessoas ficando longe da presença do Senhor, se desviando, afastando. Talvez hoje possa ter algum aqui que esteja afastado, mas hoje é o dia de voltar, em nome de Jesus. Lá em 1 João 4,12, diz que quando nós amamos nossos irmãos, Deus está em nós. Então não tem como a gente viver uma vida cristã se a gente não praticar o amor. O amor de Deus, ele não é definitivamente uma emoção, um sentimento, mas é uma decisão. Pois amar é decidir amar. Jesus, ele não falou, eu amo vocês simplesmente, mas ele demonstrou lá na cruz. Então isso que a gente tem que fazer, demonstrar o amor que a gente tem pelos nossos irmãos. Lá em Lucas 12, no capítulo 20, os irmãos abrem isso comigo, capítulo 12 de Lucas. Lucas, no capítulo 12, versículo 20. A palavra do Senhor diz: esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para ela e para quem será. Então, aqui está falando dessa palavra de que a pessoa, Deus iria pedir a alma da pessoa. E o que ela tinha feito para com Deus? Hoje em dia a gente tem se preocupado muito com as coisas lá fora, com as coisas terrenas, como o Tiago tem representado, falou muito bem. A gente se preocupa com coisas, com os afazeres lá de fora, mas a gente não dá nenhum valor para as coisas de Deus. Então, talvez a grande oportunidade da nossa vida está lá fora. Talvez Deus nos dê uma oportunidade de falar a palavra dele lá fora para alguém, porém a gente perde essa oportunidade. Existem vários casos de pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de algum cristão, mas o cristão se calou e a pessoa veio a falecer. Então isso é muito sério. O mundo lá fora tem dirigido as nossas mentes, tem dirigido a mídia, tem dirigido a mídia, a televisão, a internet. O mundo hoje em dia gira em torno disso. Internet, televisão. E o mundo tem feito nós que estamos voltados nossos olhos totalmente para eles, lá fora. A Bíblia nos diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois quem quiser ser amigo do mundo não é amigo de Deus. Então, a pergunta que eu deixo para os irmãos é: o que a gente tem amado no mundo? Será que a gente tem amado mais algumas coisas do mundo do que propriamente Deus, propriamente a palavra do Senhor? A Bíblia é clara, pois irmãos, quando nós somos resgatados pelo Senhor, quando nós somos resgatados pelo Senhor, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós que éramos os piores, irmãos, nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Nós não fizemos nada para que o Senhor pudesse resgatar a gente de lá e nos transportar para a sua luz. A gente era considerado inimigo de Deus. A gente fazia tudo conforme contrário, na vontade contrária de Deus. A gente andava em direção contrária de Deus, mas Deus mesmo assim nos resgatou. Demonstrando o amor dele, o infinito amor dele, lá naquela cruz. Os irmãos sabem muito bem disso. Em Romanos 6:22, a palavra do Senhor diz, queria que os irmãos abençoem. Quem gosta de Bíblia hoje vai navegar na Bíblia comigo. Romanos, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 22. A palavra do Senhor diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Então a palavra do Senhor nos diz isso, que nós somos libertados do pecado, porque a palavra de Deus diz que quem peca é escravo do pecado. E o Senhor nos libertou do pecado e nos fez escravos dele por amor. Hoje em dia, muito se fala do livre-arbítrio. Muito se fala, você tem o direito de escolher, você tem o direito de tomar sua decisão. Realmente, mas para o cristão não existe o livre-arbítrio. Para o cristão não existe livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque a única opção do cristão é obedecer a Deus. Não existe outra opção. Se você não obedecer, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que não obedecem não são de Deus. A palavra do Senhor nos diz: quem obedece, esse sim é filho de Deus. Então, nossa única opção é obedecer ao Senhor. Na nossa caminhada cristã, ao iniciarmos ela nos dá um grande desafio de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Então, além da gente tomar a nossa cruz, é preciso seguir Jesus com a nossa cruz. Porque é muito fácil a gente seguir Jesus. Na época de Jesus, uma grande multidão seguia Jesus. Talvez 500 pessoas seguiam Jesus. Mas será que todos seriam discípulos? Porque o verdadeiro discípulo, ele carrega a sua cruz. O que seria a cruz? A cruz do cristão seriam os pecados que a gente tem que vencer todos os dias. Todos os dias, pecados que a gente tem que vencer. Como eu disse, o tema, renúncia. Todos os dias a gente tem que renunciar a alguma coisa. Todos os dias a gente tem que renunciar à nossa zona de conforto. A nossa carne se inclina para o pecado todos os dias. A gente foi salvo, sim, o Espírito Santo habita em nós, sim, mas a nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. Porque o nosso corpo ainda não é incorruptível. Somente quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos tornará com um corpo incorruptível. Então, temos que ter em mente, quando o Senhor nos resgatou do mundo, nós éramos totalmente os piores, irmão. Os piores. E vamos pensar na salvação que o Senhor nos deu como se fosse uma bolsa de estudo grátis. A gente recebeu essa bolsa de estudos e a gente tem que estudar para a gente passar. Né? A gente recebeu a salvação do Senhor e a gente tem que conservá-la até a vinda do Senhor. Pois a palavra do Senhor nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para que a gente possa dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É preciso a gente perseverar na salvação. É preciso a gente caminhar. Às vezes a gente se pergunta: uma vez salvo para sempre? Vai depender das suas atitudes. Vai depender da sua caminhada cristã. Vamos abrir comigo mais uma vez em Mateus 3. Mateus no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Amém? Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, arrependimento aí vem da palavra original no grego, metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente ou mudança de atitude. Então, a partir do momento que você tomou uma atitude, para você ter arrependimento, você tem que tomar uma atitude contrária àquela que você tomou. Quando você vai em direção ao pecado, você pecou, você tem que se arrepender, tem que tomar uma atitude contrária. Você não vai mais para aquele lado. Aqui João Batista estava chamando o povo para ter uma mudança de mente, para renovar a mente. Ali tinha muitos fariseus, muitos saduceus, pessoas religiosas, mas eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham um arrependimento verdadeiro. Quando pensamos em se tornar cristão, talvez quando nós necessitamos de ser salvos, a primeira coisa que nos implica, a primeira coisa que vem a nós seria o arrependimento. Porque é impossível a gente estar numa igreja e estar bendizendo ao Senhor, ser salvo se não houver arrependimento, se não houver mudança de comportamento, se não houver mudança de mente. É impossível. E o arrependimento vem disso, vem da mudança de mente. Muitas vezes a gente luta para se arrepender de algum pecado, mas a gente não luta para mudar o nosso pensamento. O nosso pensamento está pensando no pecado e a gente sabe que depois de ter pensado, se tornam atitudes, se tornam atos. O pecado ele começa na mente.
depois ele vai para atitudes. Então aquilo que a gente comete, aquilo que a gente faz, vem de ter pensado. Então precisa a gente analisar o que a gente tem pensado, o que a nossa mente tem maquinado na cabeça. A Bíblia fala para a gente ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo. E, diferentemente de arrependimento, existe o remorso. Remorso, a pessoa sempre se sensibiliza pelo que ela fez, mas ela não muda. Não existe um arrependimento verdadeiro. Isso é o remorso. Mas a sensibilidade que gera uma mudança verdadeira seria a mudança de pensamento, a mudança de mente. Para que haja um nascimento, para que a pessoa seja nascida de novo, igual Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3 de João. João, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Ele cumpria todos os atos religiosos, ele cumpria a lei. Nicodemos era um homem religioso, ele cumpria a lei de Moisés, ele cumpria tudo. Talvez ele era mais justo, mais íntegro do que muitos aqui. Mas Jesus falou que era necessário nascer de novo, era necessário arrependimento. Então, para que haja arrependimento, é necessário nascer de novo. E para que haja crescimento espiritual, é necessário obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra. Qual a nossa experiência de arrependimento? Como era a nossa vida anteriormente? Como tem sido hoje? Houve alguma mudança? Será que a gente só pode falar, antes eu bebia, antes eu fumava, antes eu fazia isso, fazia aquilo, eu usava drogas, eu zoava na linguagem jovial, eu zoava com os amigos, hoje em dia eu não faço mais, eu vou à igreja. Será que é só isso que a gente tem para contar com a nossa experiência? Porque não beber, não fumar, não fazer essas coisas, é simplesmente ter um bom caráter, é simplesmente ser uma boa pessoa. Existem muitas pessoas lá fora que não fazem essas coisas. Existem muitas pessoas lá fora que não são cristãs, que não conhecem Jesus, mas que não faz isso, não bebe, não fuma. E qual tem sido a nossa diferença para essas pessoas e para nós que estamos na igreja? Será que é só vir da igreja? Tá bom? Queria que você abrisse comigo. Provérbios 4. Provérbios no capítulo 4. Deixa só ali, Gabriel. É importante a gente lembrar que somente vir à igreja não é arrependimento. Vir à igreja não é conversão. Vir à igreja não significa que eu sou salvo. Jesus, ele é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais do que atos religiosos. Jesus, ele mora no nosso coração, ele não mora em tempos humanos mais. Como no Antigo Testamento o Senhor se manifestava na arca, o Senhor se manifestava no tabernáculo. Jesus, ele quer morar no seu coração, ele quer o seu coração. Talvez você já pode ter ouvido falar, Deus não é açougueiro para querer só o coração, ele não é cardiologista para querer só o coração. Mas eu vou ler um versículo agora para você, Provérbios 4, 23. Amém? Do coração procede todas as saídas da vida. Então, se o Senhor quer o coração, é porque do coração procede todas as saídas da vida. Todos os seus caminhos, todas as suas coisas, todas as suas obras estão no coração. Tudo aquilo que você faz vem do coração. Então, por isso que o Senhor quer o seu coração, porque Ele quer mudar todos os seus caminhos. A gente não pode receber a Jesus somente levando em conta a vida espiritual, mas a gente tem que contar com Jesus na nossa vida, para todas as áreas. Vai para o serviço, eu levo Jesus comigo. Está na aula, está na faculdade, eu levo Jesus comigo. Jesus não é simplesmente só estar aqui, não. Jesus vai com cada um. Jesus mora no seu coração através do Espírito Santo. Então, Lucas 6,45, não precisa de abrir, não. A Bíblia nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a gente se enche da palavra de Deus, a gente fala a palavra de Deus normalmente com as pessoas. Né? Mas o que a tua boca tem falado ultimamente? Será que a tua boca tem abrido para falar coisas boas, coisas edificantes?
edificantes, o que a tua boca tem falado. Talvez se a gente vai numa roda de amigos lá fora, a gente só ouve assuntos de futebol, assuntos de mulher, assuntos de festas. É porque o coração deles está cheio disso. Será que na sua roda de amigos lá fora você tem falado de Deus? Será? Porque a Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o coração está cheio de Deus, é normal que a gente fale de Deus para as pessoas. Como a gente pode comparar a salvação com fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa? A salvação, ela vem de Deus. A salvação vem totalmente de Deus. Eu costumo dizer assim, se a gente vai para o céu, a culpa é toda de Deus. Mas a gente vai para o inferno, a culpa é toda nossa. Porque cabe a nós escolher, cabe a nós decidir o que fazer. Em Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Logo depois, Deus fala as consequências de escolher a maldição e as consequências de escolher a bênção. O caminho a gente já sabe, basta a gente obedecer. Obedecer. Diga para o irmão que está do seu lado, é preciso obedecer. A gente sabe que a salvação não é por obras, né? A Bíblia fala que a salvação é graça de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que a palavra do Senhor nos diz, eu vou mostrar para você em Efésios, olha comigo em Efésios. Efésios no capítulo 2. Efésios no capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. A palavra do Senhor diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então você vê que a salvação não vem por obras, mas o Senhor nos salva para fazer obras, para fazer coisas boas, para fazer as obras dele. Então, se você não tem feito obras, se você não tem realizado a obra do Senhor, aqui dentro, seja aqui dentro da igreja, como ministério, seja lá fora, é preciso rever a nossa vida. É preciso rever a nossa fé em Deus, é preciso rever a nossa vida com Deus. A Bíblia fala que nós somos salvos para as boas obras. A Bíblia nos diz que a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia fala que fé sem obras é morta. Então, o que salva a gente? É a fé. Então, se a gente não tem obras, a gente não tem fé. Então, como é que a gente pode assegurar que nós somos salvos em Cristo Jesus? Salvação não vem por obras, para deixar claro isso. Mas a consequência natural de ser salvo seria fazer obras. Eu vou te mostrar Tiago. Olha comigo, Tiago. Tiago no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 17, a partir do 17. Amém? Amém? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a gente reconhece a vida da pessoa, a vida de uma pessoa que é salva, pelas obras da pessoa. Se uma pessoa que se mostra que é cristã, fala que é cristã, mas não tem boas obras, não tem obras, a gente tem que desconfiar. A palavra deixa claro que conhecemos a fé pelas obras da pessoa. Vemos também que é necessário ter frutos. Além de ter obras, é necessário ter frutos. A gente sabe, todos os irmãos devem conhecer os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Paz, mansidão, temperança, domínio próprio, amor. Esses são os frutos do Espírito. Então, ao contrário de obras, que são coisas que a gente realiza por esforço, frutos são o resultado natural da nossa vida com Deus. Vai depender da saúde da árvore. E a árvore é cada um dos irmãos. Vai depender da sua saúde espiritual. Os frutos do Espírito vai fluir através de você, dependendo da saúde de você com Deus, dependendo da sua comunhão com Deus. A gente vê lá em João 15,
os frutos. A palavra do Senhor diz que Deus, Jesus, ele é a videira verdadeira. E toda vara que está em Jesus, essa dá muitos frutos. Então, será que a gente tem dado frutos? Será que a gente tem produzido frutos para o Senhor? Mateus 3:10. Eu não gosto de Bíblia, eu não quero. A palavra do Senhor diz. Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada, lançada no fogo. Agora, voltando um pouquinho no versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Diante desse versículo, irmãos, a gente vê que arrependimento é seguido por frutos. Se a gente não demonstra os frutos do Espírito na nossa vida, quer dizer que a gente ainda não se arrependeu. Como a gente se depara com uma situação difícil lá fora, quando alguém nos irrita, quando alguém nos provoca, será que a gente trata essa pessoa com raiva? Porque a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito é mansidão, é paz, é domínio próprio, é amor. Será que esses frutos têm fluído através da nossa vida? Quem que conta isso também? João 15. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. A palavra diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, eu farei. Eu farei para que o Pai o conceda. Então a gente vê que, além do Senhor nos salvar, nos chamar, nos escolher, agora o Senhor nos chama de amigos também. Logo no versículo anterior ele fala que nós somos amigos de Deus. Já não somos mais servos, nós somos amigos de Deus. Ele nos resgatou e Ele nos chamou para que a gente vá e dê frutos. E deu muitos frutos. Durante o capítulo 15 aqui fala que aquele que dá muitos frutos, o Senhor o poda para que dá mais frutos ainda. Então é necessário na nossa vida cristã que a gente se deixe ser podado pelo Senhor. Às vezes a gente possa reclamar que está passando um deserto na nossa vida, mas a gente se esquece que o deserto é a escola do Senhor. Pois depois do deserto vem a terra prometida, vem Canaã. Mas a gente tem que se lembrar que a terra prometida, o povo de Israel não entrou. Mas era a terra prometida, Deus não prometeu, mas eles não entraram por desobediência. Então, às vezes a gente passa por um momento difícil, a gente tem que reconhecer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. A gente está passando pelo deserto, a gente quer repreender, mas Deus está tratando a gente. Deus está podando a gente. Talvez você tenha dado muitos frutos ainda para o Senhor, e o Senhor está te podando para que você possa dar mais frutos ainda. Agora, no versículo 19. Versículo 19. Abra comigo, o mesmo capítulo 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O que o mundo lá fora tem falado de você? O que o mundo lá fora tem visto de você? Será que você tem sido bem aceito nos lugares lá fora, onde Deus ele é rejeitado, ele é odiado? Será que nos lugares onde Deus é odiado, tem pessoas lá fora que odeiam Deus, que não gostam de Deus? Será que você é bem aceito lá? Será que as pessoas te tratam bem? Que você é uma pessoa que trata as pessoas bem lá? Será que você é bem aceito? Que diferença a gente tem feito nesses lugares lá fora? A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 16,
precisa abrir não, eu já li no começo, que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de Jesus, vai salvar a sua vida. Então não adianta a gente tentar viver uma vida que querendo se dar bem na vida, querer ter bons recursos, sendo que a gente só está aqui de passagem. A Bíblia fala que é como se fosse um deserto, como eu já falei. O deserto é um lugar de passagem. Não é para a gente ficar aqui. Então, o mundo aqui é um lugar de passagem. A gente só está aqui de passagem. A nossa recompensa está lá no céu. O grande único propósito que Deus enviou Jesus aqui é para que pessoas fossem salvas, é para que o mundo se rendesse a Ele. Então não tem outro propósito. O nosso propósito aqui é cumprir a vontade de Deus, é cumprir a vontade dele, de pregar, cumprir o ide dele, ide e pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quero dizer uma coisa aqui, na mesma autoridade que você expulsa os demônios, na mesma autoridade que você cura o enfermo, você tem poder para curar o enfermo, você tem poder para expulsar demônio. Jesus te deu essa autoridade, é só você usar. Para você cursar uma faculdade, é necessário você renunciar ao seu tempo. É necessário você renunciar a momentos de sono, momentos de descanso, para você estudar e para você passar. Se você deseja juntar dinheiro, investir em alguma coisa, é necessário que você guarde o dinheiro, é necessário que você evite gastos. Mesma coisa na palavra de Deus. Se você quer estudar a palavra de Deus, é necessário que você se retire para momentos apropriados a isso. É necessário que você recuse a ver um filme com seus amigos. É necessário que você não faça algumas atividades. Se você vai visitar uma pessoa da igreja, uma pessoa enferma, se você vai querer orar por ela, é necessário que você também renuncie momentos com a sua família. Então, para conservar a vida inteira, para conservar a salvação da nossa vida, também é necessário negar a nossa própria vida, como eu disse no início. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, quem quiser ter uma vida com Deus, é preciso renunciar os seus interesses próprios para ter uma vida com Deus, para ter uma vida guiada pelo Espírito. Lucas, abre comigo também, Lucas 9. Lucas no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Até o 25. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita um homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Quero ler também, para mim terminar aqui, Provérbios 4. No capítulo 4, versículo 23. Eu já li esse versículo, mas eu quero ler, os irmãos podem acompanhar. Eu quero ler na linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia fala também que o pecado ele começa na mente, né, começa no coração, perdão, vai para a mente, depois a gente comete o ato. Então a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Então é necessário que a gente renove os nossos pensamentos. É necessário que a gente renove os pensamentos para que os nossos atos possam ir de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos conhecem Romanos 12:2 que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a gente não quer a vontade de Deus, mas a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ele é boa, perfeita e agradável. E é isso que Deus ele tem para a sua vida.
A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Talvez você está aqui, você não conheça ainda essa vontade de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não recebeu a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Eu queria que os irmãos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos, investigassem um pouco nessa palavra. Quero passar para o meu pai Rubens, ele vai dar continuidade aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Você que está aqui nessa noite, está nos visitando. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. Eu gostaria que você se levantasse